Boa noite, planeta Terra. Hoje é dia 15 de setembro de 2025 e chegamos à edição número 117 do programa RS Educação, apresentado e produzido por mim, Bruno Eiseric. O programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, pelo canal Pou Streaming no YouTube e Facebook, e no canal 160 da Sou TV e canal 15 da RBTV Serra Gaúcha. Pou Streaming TV de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Hoje iremos um pouquinho mais longe do que Porto Alegre, mas daqui a pouco eu conto para vocês. Estamos no ar toda segunda-feira com o apoio do Shopping Total, presente a todo momento, Home 7200, tudo para sua casa, e Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. E o patrocínio é do Sinep RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul. Assine nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Pou Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser na palma da sua mão. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves e coordenação técnica de Flávio Mota. Aliás, hoje quem nos coloca no ar, quem está pilotando a nossa nave hoje é Tavison Esteves. Pou Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem. Hoje quero dizer para vocês que é um programa especialíssimo, mas olha, botem especial nisso. Mas antes, obviamente, como fazemos em todo o programa, mesmo que esse para mim seja um programa muito especial, importante a gente voltar um pouco na história, conhecer o que aconteceu no dia 15 de setembro e também ver aquelas pessoas importantes que nasceram ou que nos deixaram nesse dia 15 de setembro. E eu vou começar fazendo uma menção, isso tem uma relação com o meu convidado de hoje, que no dia 15 de setembro de 1820, aconteceu a Revolução Constitucionalista em Lisboa, ou como foi conhecida, a Revolução Liberal do Porto. Depois, um pouco depois disso, em 1835, o navio HMS Beagle, onde estava Charles Darwin, chegou nas Ilhas Galápagos, né? Como nós sabemos, daí dos estudos de Darwin surgiu o seu livro A Origem das Espécies, lançado em 1859, que deu origem a tudo aquilo que nós conhecemos do evolucionismo. Em 1913, essa é uma data especialmente que me diz respeito, foi fundado o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que então está completando 122 anos de glórias. Em 1935, aí um fato triste, né? Foram promulgadas na Alemanha as leis de Nuremberg que privam os judeus alemães da cidadania. E finalizando o nosso giro pela história, em 1944, a Força Expedicionária Brasileira parte para a Itália na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, tivemos alguns nascimentos relevantes no dia 15 de setembro. O primeiro deles, e vou voltar lá para o veneziano Marco Polo. Em 1765, e aí eu pensei também essa data em função do meu convidado de hoje, em 1765, nascia o poeta português, né? Inclusive hoje é feriado em Setúbal, em Portugal, Bocage. Em 1890 também nascia a escritora britânica Agatha Christie. E para não ficarmos atrás, né, vamos lá para 1938, quando nasceu a escritora brasileira Lia Luft.
né, falecida em 2021. E finalizamos os nascimentos ilustres e completa 60 anos hoje, né, nasceu no mesmo ano que eu, em 1965, a atriz brasileira Fernanda Torres, né, filha de Fernanda Montenegro, e a atriz principal do filme brasileiro vencedor do Oscar, Ainda Estamos Aqui. Rapidamente, só para trazer dois falecimentos que ocorreram no dia 15 de setembro, o primeiro deles em 1995, o comediante Costinha, né, comediante e ator brasileiro, e também mais uma rápida referência ao meu convidado de hoje, faleceu em 2019 Roberto Leal, cantor e ator português, embaixador da cultura portuguesa no Brasil. Hoje é Dia Internacional da Democracia e no Brasil é o Dia do Cliente. Muito bem, agora sim chegou a hora. Eu disse que o programa era especial e não é sempre que eu recebo um vice-ministro da Educação, um subinspetor-geral da Educação, presidente do Conselho Científico para avaliação e, acima de tudo, um grande amigo, uma pessoa muito simples por todo o conhecimento que ele tem, uma pessoa que quando esteve aqui no Congresso do Cinep foi requisitado por televisão, rádio, jornais, sites, uma verdadeira autoridade que eu, sinceramente, eu me considero amigo. Professor Dr. Alexandre Ventura, que honra, que orgulho lhe receber no RS Educação. O prazer é todo meu, Bruno. É um prazer e uma honra também estar aqui assim neste programa com você. Já não nos víamos há um mês, há cerca de um mês, não é? Aí presencialmente, e agora aqui estamos via online. Muito bem. Que bom. É importante dizer que como o professor Ventura ele está em Aveiro, às vezes vai ter um pequeno delayzinho, mas que a gente vai administrar, eu acho que com sabedoria. Professor Ventura, eu vou começar fazendo a pergunta que eu normalmente abro o meu programa fazendo para os meus convidados, que é a seguinte. Eu costumo dizer que tem o bichinho da educação, que em algum momento na nossa vida ele dá uma picada na gente, a gente começa a trabalhar com educação e não consegue parar mais. Então eu queria saber como que aconteceu com um amigo, como surgiu esse seu gosto por trabalhar em educação, por estar vinculado à educação. Queria conhecer um pouco dessa sua história. Muito bem. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar na educação aos 6 anos, quando entrei para a escola primária. Foi esse o meu primeiro contacto com a educação. E depois, em termos profissionais, aquilo que eu posso identificar, sem ser muito rigoroso, porque não consigo reconstituir totalmente esse percurso, mas eu acho que foi fundamentalmente a minha ligação e o meu prazer pela literatura, nomeadamente pela literatura portuguesa, pela escrita, e pela cultura portuguesa em geral. Não é? Isso foi desenvolvendo um gosto e um prazer também por identificar entre alguns dos meus professores, sobretudo no ensino secundário, características, desempenhos, modelos, forma de lidar com o conhecimento e com o ensino e a aprendizagem, estabelecer relações de facto frutuosas e inspiradoras com os seus alunos. E, portanto, por volta do meu 11º ano de escolaridade, mas sobretudo no último ano do ensino secundário, no 12º ano, começou a aparecer esse projeto de fazer um curso, uma licenciatura em educação, em formação de professores, e escolhi a variante português e francês. E fiz esse curso, era um curso que existia na Universidade de Aveiro. Tive a sorte de encontrar uma fase de grande interesse e de grande investimento na profissão docente em Portugal.
Foi uma altura em que, de facto, vários governos investiram bastante, quer na quantidade, portanto, na oferta em variadíssimas instituições de ensino superior público, mas também em instituições de ensino superior privado, de formação de professores, com qualidade, com um investimento significativo, nomeadamente em termos do pagamento dos estágios, portanto, os futuros professores, quando estavam no 5º ano do seu curso, faziam um estágio durante um ano inteiro e eram remunerados para esse efeito e com uma remuneração justa, adequada a esse tipo de vivência, esse tipo de formação e de trabalho. E, portanto, foi aí que começou todo o meu envolvimento com o setor educacional. Perfeito. Eu quero puxar duas questões dessa sua primeira fala. A primeira questão, ela vem que o senhor relata que o senhor entrou na escola com 6 anos, né? Eu tive recentemente na Estônia, que é a melhor educação do Ocidente, e lá eles entram com 7, né? E estão com um projeto para entrar com 6. Mas aqui no nosso país, eu falo meu país, o Brasil, as crianças entram com 6, mas eu diria que um dos grandes problemas na educação do Brasil é que nós não estamos alfabetizando o aluno normalmente lá no primeiro ano. Eu diria que talvez seja o primeiro ou principal problema, porque o aluno que não é alfabetizado na idade, não digo idade certa, mas com 6 ou até 7 anos, ele tem esse problema. Eu queria lhe ouvir sobre isso, a questão da alfabetização na idade certa. Como é que o senhor encara isso? Talvez não seja um problema em Portugal, mas eu sei que o senhor conhece muito bem a educação aqui no Brasil também. Como é que o senhor enxerga essa questão da alfabetização numa idade entre 6, 7 anos, até antes? Bruno, eu vejo isso numa perspectiva de adequação ao nível e ao ritmo de desenvolvimento das crianças. E, portanto, se há crianças que têm uma capacidade para se envolverem num processo de alfabetização, que é um processo extremamente complexo, nós não refletimos muito sobre isso, não é? E partimos do princípio que há uma naturalidade nesse processo, mas de facto ele é extremamente exigente e é uma mudança de paradigma, é um mundo novo que acontece depois de passar de uma fase de inexistência da alfabetização para uma fase de alfabetização. E, portanto, eu defendo que haja uma flexibilidade a esse nível significativa para permitir que aquelas crianças que já têm um nível de maturidade intelectual e um gosto, um interesse, uma apetência aos 5 anos, que não sejam condicionadas nessas características maravilhosas e obrigadas a, de forma standardizada, aguardarem pelos 6 anos ou pelos 7 anos para encetarem esse processo. Deve haver um incentivo em casa, sobretudo, através da oferta de livros, da disponibilização, do oportunizar momentos de leitura, do criar junto dos pais também essa modelagem daquilo que é o ler e daquilo que é o ouvir a leitura de outrem e que muitas das vezes nós nos esquecemos e nesta era dos smartphones, dos tablets, dos computadores, em que nós não temos de facto disponibilidade porque comprometemos essa mesma disponibilidade um conjunto de assédios sistemáticos, quer de notícias, quer de redes sociais, quer de qualquer outro tipo de informação e de conhecimento, e isso retira muitas das vezes aos pais a disponibilidade para desenvolverem, para nutrirem essa capacidade e essa vontade natural das crianças para se alfabetizarem. Depois a escola tem um papel extraordinariamente importante e essa é a condição fundamental, quer dizer, eu não vejo, muito sinceramente, é apenas a minha opinião, mas não vejo grande interesse em a criança frequentar a escola
sem que haja um investimento na sua alfabetização. Quer dizer, a alfabetização é um passaporte para o conhecimento, é um passaporte para a diversão, para o prazer da leitura e, portanto, se não existir essa condição sine qua non, até me pergunto, tirando as questões da socialização, qual é o verdadeiro valor mais robusto, mais sólido e mais oportunizador de novas formas de conhecimento e de prazer nessa mesma leitura. Eu acho interessante, professor, e o senhor até trouxe a questão de tecnologias, né? Eu acredito que a tecnologia como meio, né, de poder auxiliar ao professor de entender qual é aquele aluno que vai poder se alfabetizar aos 5, aquele que é aos 6, aquele que vai ter que esperar até os 7, talvez. Eu diria que a grande contribuição que me parece que a tecnologia traz hoje é essa possibilidade de individualizar, né, no aluno a sua aprendizagem. Acho que, não sei, me parece que essa é a grande contribuição que as tecnologias podem e devem trazer para a educação. Não sei como é que o senhor enxerga essa questão. Bruno, eu enxergo a tecnologia como um instrumento. Não é? Se não existir esse critério, essa vontade, esta sistematicidade e essa flexibilidade para dar a cada um dos alunos o tipo de sinergia, o tipo de dispositivo, o tipo de incentivo que lhe permita efetivamente desenvolver a sua competência leitora, não há tecnologia que nos salve, não é? A tecnologia pode apenas, e é muito, criar formas talvez mais divertidas e mais diversificadas e, sobretudo, que possam fazer o monitoramento do desenvolvimento da competência leitora. E aí há, de facto, um papel extraordinariamente importante. Mas se existir a tecnologia sem que os professores tenham essa vontade, esse conhecimento, essa competência e essa diligência para promover de forma diferenciada, o mais possível adequada ao ritmo de aprendizagem, ao estilo de aprendizagem, à vontade, até às características contextuais, familiares desse mesmo aluno. Como eu dizia há pouco, não há tecnologia que nos salve, e porque não há tecnologia nenhuma que substitua o professor, e eu diria não apenas o professor, mas também os pais, ao longo de todo o processo de ensino e aprendizagem. Mas, sobretudo, nas fases mais embrionárias, se não existir, de facto, também em casa, no meio doméstico, da parte da mãe, da parte do pai, desejavelmente, e eventualmente da parte dos avós, dos irmãos, esse processo catalítico do desenvolvimento, não apenas da competência leitora, mas do amor pela leitura, será difícil que apenas os professores na escola consigam, efetivamente, obter tão bons resultados quanto seria desejável. Portanto, aquela velha expressão, é necessária toda uma aldeia para educar uma criança, eu diria que é verdade, e é particularmente verdade naquilo que diz respeito ao desenvolvimento da competência leitora e ao amor, ao prazer pela leitura, como forma de desocultar praticamente tudo aquilo que existe no mundo em que vivemos. Eu quero pegar aqui um gancho dessa sua fala sobre a questão de família, né? E aqui a gente tem visto no Brasil, eu quero de repente fazer algum tipo de estudo comparado, que aqui no Brasil a gente tem dito que as escolas, além de ensinar, elas estão educando, né? Porque as famílias acabam terceirizando isso para a escola também. Eu lhe pergunto, isso é só aqui no Brasil ou acontece em Portugal, em outros lugares também? Porque, como o senhor disse, o ensinar e o educar podem ser tarefas da família e da escola, mas eu tenho sentido que isso está passando cada vez mais para a escola e menos ficando com a família. Eu concordo inteiramente, Bruno. Aquilo que eu vejo, e obviamente é
uma perspectiva empírica, tem a ver com um desinvestimento e, se quisermos, uma alteração da configuração, papel e da ação da família no que diz respeito à educação. Vejo que talvez as sociedades asiáticas sejam menos permeáveis a essa alteração e mantenham de uma forma mais significativa e com maior influência benigna no desenvolvimento das crianças, esse papel da família. E, portanto, acho que nas sociedades ocidentais e outras tem havido efetivamente essa, eu diria, esse empobrecimento e esse desinvestimento do papel da família na educação das suas crianças. E agora eu vou puxar a seguinte pergunta, que o senhor deixou uma bola picando aqui para mim, professor. Será que é por isso que hoje os melhores resultados no PISA vêm lá de Hong Kong, vêm do Japão, vêm da China? Será que isso guarda alguma relação? Eu diria que sim. Eu diria que essa responsabilidade que as famílias têm, essa manutenção do investimento a todos os títulos das famílias asiáticas tem uma influência significativa, depois, não apenas naquilo que é o investimento das crianças e dos jovens na sua vida académica, mas a responsabilidade de saberem que a família, e às vezes a família toda, está a investir, está ativamente para proporcionar àquela criança, para proporcionar àquele jovem oportunidades de aprendizagem, para que a sua vida académica e o seu desempenho académico venham a permitir-lhe obter uma profissão, um emprego com boa imagem social, bem remunerado, bem reconhecido, com melhores condições e, portanto, impactando, obviamente, aquilo que vai ser também o capital cultural desse mesmo indivíduo. E, portanto, essa responsabilidade é, diria eu, um acelerador daquilo que é o investimento dos jovens na sua vida académica. E talvez seja isso que, efetivamente, apresente cada vez mais os alunos oriundos de algumas das províncias chinesas, de Macau, de Hong Kong, como alunos que reiteradamente apresentam melhores resultados nas provas internacionais que medem exatamente a proficiência em termos científicos, em termos da matemática, sobretudo, em termos da língua materna. É de facto essa seriedade que se vê e que eu às vezes dou a título de exemplo aos meus alunos. Recordo uma experiência que tive na Coreia do Sul, já lá vão uns 20 anos, e que foi uma experiência muito interessante, exatamente a simbolizar esse nível de responsabilidade, esse nível de comprometimento. Nessa altura, e continua a haver, um investimento muito grande das famílias naquilo que em Portugal nós chamamos as explicações e que no Brasil vocês chamam os cursinhos, não é? O ensino fora da escola. E o nível de investimento nesses cursinhos, exatamente para funcionarem como um fator adjuvante do sucesso académico dos alunos, era de tal forma significativo que um dos papéis da inspeção educativa da Coreia do Sul era assegurarem que esses centros de cursinhos, essas instituições, não estavam abertas depois das 10 da noite, porque, caso contrário, os alunos ficavam lá até às 11, até à meia-noite, até à 1 da manhã, e no dia seguinte iam dormir para a sua escola formal, fosse ela pública ou privada. Portanto, é este nível de
competição. Podemos depois discutir se isso não será um pouco obsessão, não é? Mas é este tipo de investimento, de comprometimento, de sacrifício, de foco na aprendizagem, no desenvolvimento de competências e no atingimento de metas e de resultados que as famílias asiáticas, é óbvio que não podemos generalizar, mas é claramente uma tendência. Depois também tem, se quisermos, a compensação de todo esse investimento, que são os resultados académicos obtidos pelos seus filhos, em virtude exatamente eu diria, é sobretudo este comprometimento, este foco sustentado e esta parceria entre as famílias e os alunos para o atingimento de mais e melhores resultados. Eu lhe ouvindo, eu penso que é como a sociedade como um todo encara a educação, né? Eu costumo dizer que aqui no nosso país, que é um país, o Brasil, que é um país que tem muita desigualdade, eu sei que Portugal é uma outra situação, o único elevador social que nós temos para as pessoas realmente poderem progredir é a educação, né? Então, eu me lembro que eu tive em Israel também de crianças pequenas indo sozinhas para a escola, porque elas têm que ter autonomia, né? E aqui no Brasil, as famílias, se puderem teletransportar as crianças da casa para a escola e se puder botar sentada na classe, vão poder botar sentada na classe. Mas eu achei interessante, professor Ventura, que o senhor falou sobre essa obsessão que pode ser perigosa, né? Esse virar o fio, como a gente diria. Eu não sei como anda hoje, mas eu me lembro que há um tempo atrás, né, nesses países asiáticos, o número de suicídios era muito grande, dos jovens. É esse virar o fio que o senhor estava se referindo? Sem dúvida. Isto funciona um pouco como vocês dizem no Brasil, como o ponto de brigadeiro, não é? Nós dizemos em Portugal o ponto rebuçado. É difícil definir ou pré-definir qual é que é o nível de comprometimento, de investimento, de foco aceitável e o que é que pode entrar já no domínio da obsessão. Eu diria que se calhar há alguma obsessão em abordagens como acontece em algumas escolas e em alguns países. Estou-me a lembrar do caso do Canadá, em que há crianças que aos 4 anos já frequentam cursinhos porque os pais querem investir nelas desde a mais tenra idade para exponenciarem as possibilidades de sucesso dessas mesmas crianças e, portanto, acham que elas têm que ser vencedoras, que elas têm de entrar na melhor universidade, no melhor curso, aquele que tem a média mais alta, mas aquele que depois também tem uma imagem social mais positiva e uma remuneração mais significativa. E, portanto, transformam os filhos numa espécie de cavalos de corrida que, desde a fase mais precoce, recebem todo um investimento e aí têm um nível de responsabilidade, de comprometimento, de sacrifício que provavelmente estará, no mínimo, nas fímbrias da obsessão, não é? Isso é capaz. Portanto, eu acho que aqui o importante é nós retermos que talvez neste, como em quase tudo na vida, a temperança, não é? O equilíbrio são aspectos fundamentais. Talvez em muitas das sociedades nós tenhamos entrado num desinvestimento muito significativo, fazendo aquilo que se chama um outsourcing dessa responsabilidade para a escola, em que a família efetivamente só paga as contas, mas não assegura essa dimensão da educação, da formação, nomeadamente da formação cívica dos seus filhos, e transfere todas essas responsabilidades para a escola. Isso de um lado, e do outro lado, a obsessão relativamente à criação, na fase mais embrionária possível, daqueles que serão os fatores propiciadores de maior sucesso académico.
É óbvio que nós sabemos que o sucesso académico não assegura um sucesso em todos os domínios da vida humana, tá? Mas também não há dúvida nenhuma que sem esse sucesso académico os indivíduos ficam mais limitados na panóplia de opções que lhes podem ser oferecidas para o desenvolvimento da sua vida em termos pessoais, em termos sociais, em termos profissionais. Eu acho fantástico esse seu raciocínio. Eu preciso falar com o senhor sobre avaliação, porque eu me lembro no congresso que o senhor teve recentemente aqui no nosso estado, né? O senhor falando sobre as avaliações, e eu ficava olhando para a plateia, né? Todo mundo com os olhos fixos, assim, puxa vida, estamos bebendo na fonte. Mas antes disso, eu quero abordar rapidamente uma questão que tem sido muito discutida aqui no nosso país, até porque nós temos hoje no Brasil uma legislação que diz que toda e qualquer criança, independente da sua condição, e falo sobre alunos de inclusão, tem que ser atendidos em classes normais. Eu acho que no Brasil a gente é muito 880. Eu, particularmente, eu vou dar opinião, porque obviamente eu tenho a minha opinião também. Claro que existem crianças de inclusão que podem e devem estar em classes normais, mas existem crianças de inclusão que uma escola especial ela pode ser melhor para aquela criança. Eu queria lhe perguntar primeiro, qual é o modelo existente em Portugal e segundo, qual é a sua opinião sobre esse tema que é bastante controverso no momento aqui no Brasil. Bruno, essa questão também é uma questão controversa em Portugal há muitos anos. Eu partilho da mesma opinião que você manifestou relativamente a essa matéria. Portanto, globalmente, eu diria que há crianças que é de todo desejável que tenham um processo de inclusão e, portanto, as crianças com necessidades educativas específicas devem ter acesso às salas de aula onde estão os ditos alunos normais e deve haver aí um processo de inclusão. Há diversos formatos, formatos de uma inclusão total em que as crianças estão durante o mesmo período que as outras, que os seus colegas na sala de aula e, portanto, envolvidas nas atividades de desenvolvimento, de aprendizagem. Há modelos em que essas crianças estão uma parte do tempo na sala de aula com os seus colegas, mas há uma parte desse mesmo tempo que também é alocado a atividades no exterior, que podem envolver outras crianças ou podem envolver técnicos mais capacitados para poderem desenvolver as competências dessas mesmas crianças e, portanto, numa lógica, se quisermos, de equilíbrio, por um lado de inclusão durante a maior parte do tempo, mas permitindo também que relativamente a alguns aspectos mais especializados, profissionais capacitados e experientes possam dar esse contributo numa atenção individualizada a essas mesmas crianças. E depois regressando ao espaço de sala de aula. E há, obviamente, outros países que não adotam esse processo de inclusão e, portanto, que têm instituições especializadas para atender às necessidades específicas desse mesmo tipo de população. Eu diria que, obviamente, há crianças que não têm nada a ganhar com um processo de inclusão, porque, digamos, as necessidades educativas específicas que apresentam são de tal forma profundas, são de tal forma significativas, que elas necessitam de outros cuidados, de outra atenção, de outra didática, de outra pedagogia, de outro foco. E, portanto, há efetivamente crianças que o melhor é estarem incluídas o mais possível nas salas de aula ditas normais e outras que, na minha opinião, têm mais a ganhar
tendo um processo de ensino e aprendizagem com docentes especializados e em instituições especializadas, capacitadas, com as ferramentas, com os espaços, com os instrumentos adequados a esse mesmo tipo de ação. Agora, isto é uma espécie de um contínuo. Temos modelos em que se aposta mais numa abordagem especializada como esta que eu estava agora a referir, e outros que preferem fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para um processo de inclusão dessas mesmas crianças nas chamadas turmas normais. Bom, muito bem, muito bem. Professor, assim, ó, eu vou dizer que eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre avaliação, que para mim ele é um dos temas mais instigantes quando a gente fala em escola, quando a gente fala em como ensinar, em como aprender, e eu diria que é uma das questões mais sensíveis da escola. Né? Como é que o senhor entende, com toda a evolução que nós temos hoje, com toda a tecnologia, com toda a possibilidade de formação que nós temos que dar para os nossos professores, em que estágio o senhor acha que nós estamos avaliando? Nós já aprendemos na escola a avaliar os nossos alunos ou ainda tem um caminho muito longo para ser percorrido? Eu acho que temos um caminho muito longo para ser percorrido, não é? Dentro da avaliação, estamos a falar da chamada avaliação das aprendizagens dos alunos. E, de facto, diria que nós estamos numa fase embrionária desse processo. Não admitimos, normalmente é desconfortável, é politicamente incorreto, mas, na minha opinião, como aluno, como professor, como formador de professores, como pesquisador, eu vejo, eu verifico e eu sinto que há muita coisa a fazer no âmbito da avaliação. Um dos princípios da avaliação é que ela é sempre injusta. Ela proporciona aquilo que eu costumo chamar um breve vislumbre da realidade. Quando nós avaliamos o desempenho de um aluno, quando avaliamos o desempenho de um professor, de um qualquer outro profissional, aquilo que nós fazemos é, de facto, aceder apenas a uma parte muito reduzida do que é a riqueza do desempenho desse aluno, desse professor, desse profissional. Um professor que tenha à sua frente 25 alunos, por hipótese, a capacidade que ele tem para monitorar, para acompanhar, para saber exatamente quais são as competências, quais são os conhecimentos que esse mesmo indivíduo tem e que vai aprimorando ou não ao longo do tempo, de facto, é extraordinariamente difícil, porque, como o Bruno sabe, o professor tem um conjunto de atividades, de responsabilidades, de tarefas extremamente complexo. A função do professor é, de facto, uma função muito complexa, muito exigente, multivariada. E o que acontece na prática é que é extremamente difícil para o professor ir fazendo algum tipo de registro sistemático daquilo que é a ampliação dos conhecimentos e das competências dos seus alunos, dos seus 25 alunos, saber exatamente que este está a aprender mais, que este está a acelerar o seu ritmo de aprendizagem, que aquele tinha uma competência que agora aparentemente está a ser reduzida, não sabendo o professor porquê. Às vezes pode ser por causa do tipo de ensino, outras vezes pode ser devido a qualquer característica que tenha a ver com a vida académica do aluno ou com a vida familiar do aluno. Quer dizer, há um conjunto de aspectos que é extremamente difícil de, com rigor, com justiça e com sistematicidade, o professor conseguir efetivamente monitorar.
E esse, eu diria que quando nós refletimos sobre isso, é um dos principais receios e frustrações até que o professor tem de saber que quando faz uma avaliação académica, seja através de uma prova escrita, seja através de uma prova oral, seja através de um quiz, seja qual for o formato adotado para avaliar os conhecimentos e as competências do seu aluno, ele vai, na verdade, ter apenas a visão muito parcial, muito reduzida de toda a riqueza de aspectos que aquela pessoa sabe e de toda a riqueza também de aspectos que aquela pessoa não sabe. Talvez por isso eu olho com muito entusiasmo e esperança para os avanços enormes no âmbito de aplicativos eletrónicos e, sobretudo, baseados em inteligência artificial, que permitam o desenvolvimento de ferramentas que possibilitem ao professor um registro mais sistemático, mais rico, mais variado daquilo que são os desempenhos dos seus alunos, para que, quando os avalia, esteja mais seguro e seja menos injusto na avaliação que faz. É aquilo que o senhor disse anteriormente, né? A tecnologia usada como meio e não como um fim, né? Mas voltando à sua fala, eu lhe pergunto assim: os nossos professores na sua formação eles recebem, digamos assim, alguma formação específica sobre avaliação? Porque eu pensando nos currículos dos cursos, eu não lembro de as licenciaturas aqui no Brasil, pelo menos, o professor ter uma disciplina sobre avaliação, né? Eu não sei se existe aí em Portugal. Eu fiquei pensando nisso agora, o quanto os nossos professores são preparados para avaliar. Bruno, eu diria que aqui como no Brasil, aqui em Portugal como no Brasil, há um déficit muito grande a esse nível. E, de facto, os futuros professores não têm uma formação suficientemente sólida no âmbito da avaliação das aprendizagens dos seus alunos. E, portanto, estamos, diria eu, hermanados na desgraça relativamente à debilidade da formação que os futuros professores têm em Portugal e no Brasil e noutros países relativamente ao desenvolvimento da competência e da capacidade para efetivamente avaliarem os seus alunos. Há um longo caminho a percorrer nesse âmbito e era desejável que se ampliasse o investimento a esse nível. No entanto, tendo em consideração o déficit que existe à escala global de professores suficientes para atender à demanda dos diversos sistemas educativos, e não estamos a falar de casos isolados, Portugal tem falta de professores, o Brasil tem falta de professores, os Estados Unidos da América têm falta de professores, a Inglaterra tem falta de professores, portanto, isto é um fenómeno, não diria totalmente generalizado, mas muito significativo num número enorme de países que se confrontam com esta deficiência. Ora, havendo este déficit, há em muitos países também uma falta de investimento que permita, de modo sustentado, inverter esta tendência que se tem verificado em muitos países de haver um número cada vez mais reduzido de pessoas a escolher a profissão docente como a sua profissão. Eu lhe ouvindo e pegando lá o início da nossa conversa, infelizmente estamos chegando perto do final, temos mais 5 minutos, a conversa está muito gostosa, ela passa muito rápido. E o senhor disse lá, quando o senhor optou pela carreira de professor, foi um momento na história, né, em que Portugal estava investindo em formar professores. Mas o senhor, por exemplo, eu vou dizer que num programa recente, eu estava conversando com a secretária de Inovação, Tecnologia e Ciência aqui
do nosso estado, e o governo do estado criou um programa em que ele paga a faculdade do professor e paga uma bolsa mensal para o professor e depois garante emprego para esse professor. O senhor consegue enxergar esse movimento já no mundo? Porque se nós não tivermos professores, nós não vamos ter médico, nós não vamos ter engenheiro, nós não vamos ter. Porque o engenheiro, o advogado, o médico, o dentista, ele vai ter que ter passado pela escola antes. Será que nós vamos enxergar um movimento global de investimento em educação? É possível que isso venha a acontecer? Uhum. Bruno, eu gostaria de pensar e de poder dizer que sim, mas temo que não em muitos países, porque aquilo que se verifica, por exemplo, na Europa neste momento, a Europa está pressionada por um aumento do investimento na defesa. Em virtude daquilo que se está a passar com a guerra na Ucrânia e em virtude, se quisermos, de um regresso a uma sociedade mundial a nível multilateral que voltou a valorizar, se quisermos, a política através da imposição, através da força, através da exigência, através da tirania e, portanto, há efetivamente, basta nós olharmos à nossa volta e estarmos atentos, sermos sensíveis, há uma redução e um perigo a curto prazo de ampliação dessa tendência para uma diminuição da democraticidade de muitas das sociedades. E esse ampliar do investimento na defesa, obviamente, vai obrigar a um reequacionar dos orçamentos de muitos países, e aquilo que se gasta na defesa não se pode gastar noutros setores, nomeadamente nos dois grandes setores que tipicamente absorvem a maior parte daquilo que é o investimento público, que são exatamente a saúde e a educação. E, portanto, eu temo que muitos países não consigam, ao mesmo tempo, atender a uma necessidade de investimento maior na formação de professores que permita colmatar os déficits que existem e que vão ficar cada vez mais agudizados, não é? Porque é necessário articular isso com a tal ampliação do investimento em termos da defesa. Tudo vai depender agora do que seja o desenvolvimento desta situação a nível internacional. Se houver paz na Ucrânia a curto prazo, eu diria que esses investimentos têm maior probabilidade de ser feitos. Se continuar a persistir a guerra, essa pressão orçamental não vai dar grande margem de manobra. E, portanto, aquilo que está a acontecer em alguns países é um investimento sério, um investimento de valorização da profissão docente, mas em termos objetivos, não é em termos da conversa, não é em termos dos discursos políticos, não é em termos daquilo que é o registro para agradar ao comum dos cidadãos. Eu estou a falar em termos de investimento do género que você referiu, que está a acontecer aí no estado do Paraná, e isto, em última instância, vem sempre parar a um elemento essencial, que é o elemento orçamental. É preciso pagar, é preciso investir, é preciso demonstrar objetivamente essa valorização para que haja um maior número de pessoas a escolher a profissão docente e para que se consiga recuperar também uma imagem social mais positiva e mais respeitável da profissão docente, que, como você sabe, durante décadas tem sofrido uma erosão significativa e, portanto, o ponto em que nós nos encontramos é, no fundo, o resultado da ausência de uma agenda política que objetivamente valorizasse a profissão docente e apostasse não apenas na satisfação das necessidades em termos de quantidade, mas sobretudo no aprimoramento da qualidade dos professores.
Eu fico muito preocupado, professor Ventura, quando a gente fica na mão de Putin e Trump, né? Eu dei nome aos bois aqui, não tem problema nenhum, né? Mas e ao mesmo tempo nós olhando para o Oriente, como nós já falamos hoje aqui, a gente vê um exemplo de como a cultura e como investimento em educação ele é incrível. Eu me lembro que há 50 anos atrás a Coreia do Sul tinha índices educacionais piores do que o Brasil. Então, o que a gente chega à conclusão é que é possível fazer. Né? E só tentando. Infelizmente, nós temos que ir já para o nosso fechamento, e voltando rapidamente sobre a questão da avaliação, eu entendo hoje que a escola ela acaba sendo medíocre por avaliar pela média. Né? Não porque ela é ruim ou boa, mas ela é medíocre porque ela acaba avaliando pela média. E enquanto nós tivermos essa escola medíocre, a gente não vai conseguir crescer. Não sei como é que o senhor enxerga isso. Bruno, esse é o grande, se calhar o maior desafio dos sistemas educativos e das escolas, é exatamente passar de um paradigma do ensinar a todos os alunos, que nós sabemos que são diferentes, como se eles fossem um só, passar de um paradigma desses, um paradigma, se quisermos, magistral, para um paradigma que reconheça que os alunos, na verdade, são todos diferentes, têm todos históricos diferentes, têm todos ritmos de aprendizagem diferentes, têm todos um nível de conhecimento diferente, têm todos um nível de motivação diferente, têm todos famílias diferentes, contextos familiares que são diferentemente propiciadores de maior incentivo, motivação, sentido de responsabilidade, ética no trabalho. E, portanto, cada um daqueles indivíduos que estão ali assim à frente do professor tem uma especificidade, tem um perfil que os distingue de todos os outros. A escola nem pode continuar a fazer de conta que eles são todos iguais, nem pode, não tem essa capacidade, porque é humanamente impossível, atender a toda a especificidade desses mesmos alunos. Mas onde é que está o caminho? O caminho está em tentar, tanto quanto possível, numa tensão permanente, efetivamente atender à especificidade da necessidade de cada um desses mesmos alunos e, sobretudo, criar todas as oportunidades que seja possível criar, no sentido de lhes permitir que eles vão tão longe quanto possível. Essa personalização, essa diferenciação do ensino, porque os alunos são efetivamente diferentes e têm necessidades de aprendizagem diferentes, é a chave de maior sucesso de qualquer escola e de qualquer sistema educativo. Meu amigo, me permito chamar de meu amigo, professor Dr. Alexandre Ventura. Hoje o RS Educação não foi uma entrevista, foi uma aula sobre educação, foi uma aula sobre avaliação, foi uma aula sobre história. Eu só posso lhe agradecer muito a sua participação e de deixar aí 2 minutinhos para uma fala final e que o senhor continue nos brindando com esse seu conhecimento, com essa sua capacidade e com essa sua simplicidade. Né? Eu quero dizer que sou seu fã de carteirinha. É um prazer, Bruno. Foi um prazer estarmos aqui assim a conversar. Podíamos aqui ficar mais umas horas valentes a falar sobre educação. Acho que é muito importante que tenhamos a oportunidade de pôr em cima da mesa as nossas perspectivas, os nossos pontos de vista, as nossas experiências, que mais não são do que isso, e fazer isso com humildade, com naturalidade e sempre com uma escuta ativa também relativamente a outras configurações, a outros projetos, a outras maneiras de ver o mundo e de tentarmos que a educação seja cada vez mais, de facto, um agente de mobilidade social e de melhoria da configuração da nossa sociedade e do seu funcionamento. Foi um prazer. Até sempre.
Eu adorei o até sempre, esse termo eu não conhecia, maravilhoso. Até sempre e na semana que vem voltamos com o RS Educação. Muito obrigado, até semana que vem.